Olá! Vamos aguardar o Instagram avisar vocês que eu estou online. Olá, boa noite! Bom dia para quem está aqui no Japão. Deixa eu convidar a minha excelentíssima Richelle para estar conosco. Bom dia, boa noite, Yara. Vamos ver se vai dar certo aqui. Olha ela aí! Oiê! Oi, Richelle! Ela conseguiu fazer, uma japonesa conseguiu falar o meu nome americanizado, né? Não sei de onde sai tanta criatividade. Boa noite, minha querida, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Olá, meninas. A gente só espera um pouquinho que agora o Instagram vai começar a avisar os meus contatos. Isso, vamos para o pessoal ser avisado que nós estamos online. Meninas, esta é a quinta e última live da Semana da Ordem. Richelle fez 2 lives, eu fiz 2 lives e essa é a quinta juntas, tá? Boa noite, boa noite. Boa noite, meninas. Tudo bem? Olá, Paola. Vamos esperar só mais um pouquinho, meninas, para entrar mais gente. Sim, recém deu 2 minutos. É Vocês o viram lá? Instagram daqui. Vocês viram no Instagram da Richelle como que cria um filho quarta camada? Hã? Se você não conferiu, vai lá e confere. Ri demais da conta. Gente, Ri demais da conta. Essa tem menina é umas coisas que demais. saem assim do nada, assim, que a gente não explica. Não, ficou aquilo ali, ficou demais. Vai ter que fazer um quadro daquilo ali. Ficou bom, né? É muito engraçado. É que eu tenho recebido cada pergunta que me inspira essas coisas que você não tem, né? Vai guardando as pérolas. Vou, vou escrever um livro e o título vai ser A Culpa é Delas, A culpa é delas. Exatamente. das mães. Né? Tô brincando. Vamos lá, meninas. Aumentando aí. Vamos lá, mandando pros seus contatinhos aqui no, na flechinha, ó, que vai estar aqui embaixo. Vocês mandem pros contatinhos. Tá toda bonita, toda arrumada. Olha quem fala, né, querida? Eu tô de coque, viu? Ai. Isso quer dizer alguma coisa, hein, pessoal? Tipo aquela perguntinha do biscoitinho de polvilho, sabe o que significa? Nada. 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 Ai, meninos. Vamos lá. Gente, estamos aqui na nossa quinta e última live da Semana da Ordem. Estivemos falando sobre ordem e rotina. Ontem eu recebi uma mensagem falando, nossa, eu achei que ia ser uma coisa e está sendo outra e está sendo muito melhor do que eu imaginava. Acho que muitas de vocês ficaram surpresas, né? Michelle de qual que é? O que será que isso quer dizer? Bom, e nós não falamos sobre horários, não fizemos schedule, porque começa bem antes disso, né, Richelle? A nossa intenção aqui não é robotizar os filhos de vocês, porque se você estabelecer um horário e não tiver uma ordem para você, você não vai conseguir cumprir o que você tem que cumprir, tá? Então é preciso dar um passo antes, tá? Ordenar a nossa vida primeiro. É Essas verdade. meninas, pelo amor de Deus. Olha que eu vou soltar o cabelo no meio da live, entendeu? Esse bullying aí. Gente, nós vamos fazer uma revisão, digamos assim, do que foi passado durante essa semana. Eu quero acrescentar algumas coisinhas para ajudar vocês a criar uma rotina de verdade. E nós vamos responder as perguntas, então aproveitem
para mandar a sua dúvida. É agora ou nunca, hein? Agora ou nunca você vai arrumar e ajeitar o seu tempo. Aqui no Instagram tem aqui embaixo um ponto de interrogação, vocês estão vendo? Então vocês enviam suas perguntas e deixam ali. Isso. E deixa ali, porque é mais fácil pra gente visualizar, porque ficar rolando, né, os comentários assim, a gente acaba perdendo, acaba desligando tudo. Então deixa ali na caixinha de perguntas, tá? Eu vou me apresentar um pouquinho, de novo, para quem chegou aqui agora, e depois a Rochelle se apresenta, tá? Meu nome é Cássia Calmoura, eu tenho 27 anos, sou mãe de 3 crianças, né? Uma menina de 4, um menino de 2 e um bebezinho de 10. Nós moramos aqui no Japão há muitos anos, né? Eu quero dizer quase 14, e eu vim pra cá muito novinho, então a maior parte da minha vida tá sendo aqui, tá? Nós somos uma família educadora, e essa semana tá sendo Semana da Ordem, porque é uma das maiores dificuldades das mães, né? Nós perdemos muito na nossa aprendizagem, inclusive como ordenar a nossa vida, como observar os nossos filhos. E eu encontrei, quer dizer, a Richelle me encontrou no Instagram, oferecendo uns cartõezinhos. O que ela tava oferecendo cartãozinho? Ela tem um conhecimento enorme, tava me oferecendo cartãozinho. Eu falei, menina, vamos ali, né? E essa menina começou a falar e ela é demais, tá? Então, seja muito bem-vinda, querida. Pode falar um pouquinho sobre você. Vou ficar se iludindo vocês, gente. Não, tô brincando, né? Olha quem fala, gente. Olha quem fala. Você não tem noção da graça que foi realmente uma providência divina, né? Aqueles encontros que somente a providência explica, assim. Porque eu nunca imaginava que eu ia mandar. Eu fiquei com muita vergonha, assim, até de chegar nas pessoas, né, pra oferecer alguma coisa no início. E aí, tipo, eu vi a Cássia lá, que eu já acompanhava há um tempão no Facebook, achava demais. E eu disse, vou mandar, né? Não custa nada, tamo aí, né? E aí o Senhor preparou essas coisas. Então, na verdade, eu creio que Deus já estava cuidando dessas coisas há muito tempo. E então, né, eu vou me apresentar. O meu nome é Richelle, eu tenho 25 anos. Eu sou uma gaúcha de nascimento, mas sou catarinense de circunstância. Fazem 7 meses que eu moro em Santa Catarina. E eu não sou casada, eu não tenho filhos ainda. E eu acho que eu sou terapeuta ocupacional, claro, esse é um detalhe bem importante. Trabalho com desenvolvimento infantil, sou consultora de rotina e de desenvolvimento. E é isso. Certo. Richelle, eu vejo aqui, né, que tudo que perguntam para você, você sabe responder. Digamos assim, vou cuidar de criança desde tirar mamacho, peito e do sono, é isso mesmo? Você pode ajudar em tudo isso? Em tudo isso, uhum. Em tudo Tá isso, vendo, por menina? quê? A faculdade me dá uma base muito do desenvolvimento, tá? Só que eu penso assim, eu não tenho como chegar numa criança sem começar a estudar tudo sobre ela. Por quê? Porque quando ela chega para mim em reabilitação sendo típica ou sendo atípica, tem muita questão antes. Tem a questão de que, tá, por exemplo, né, a gente atende muito hoje criança com atraso de desenvolvimento psicomotor. Tá, mas esse atraso tá em quê e por quê? Aí eu tenho que ir lá atrás, e aí eu comecei a entender que se eu não olhasse a harmonia familiar, se eu não olhasse a família como um todo, eu não ia conseguir nunca acessar aquela criança de forma eficaz, em que o tratamento fosse eficaz. Então, isso despertou em mim uma real tendência, né, uma real inclinação a estudar tudo sobre crianças e procurar cursos que me dessem essa base. Assim como eu fiz curso de modificabilidade cognitiva, porque eu trabalho com transtorno de aprendizagem, assim como eu fiz curso de integração sensorial, porque eu precisava entender como as crianças sentem o mundo, assim como eu fui atrás da questão dos temperamentos, para que eu entendesse se isso influenciava ou não na rotina e como adequar a rotina a cada tipo de temperamento. E é isso. Eu posso trabalhar com tudo. Por quê? Porque a terapia ocupacional é a ciência que dá a ideia da ocupação humana, da praxis. Eu sempre diferencio assim, porque as pessoas não sabem muito. A psicologia é o estudo da mente, ela vai entender como aquela mente vai se adequar àquela situação. A fitoterapia é a questão do estudo do movimento, de como atingir aquele movimento específico para realizar aquela função. E a terapia ocupacional, ela estuda a atividade em si. E tudo que a gente precisa para fazer uma atividade, que é comer, dormir, tomar banho. Então, qual é o setor, por exemplo, hoje eu trabalho numa PAI, né? Qual que é o setor, o nosso setor chama o setor de atividade de vida diária. Porque nós precisamos que as crianças aprendam
a comer sozinho, a tomar banho sozinho, com deficiência ou sem deficiência. E aí eu comecei a entender, Cássio, uma coisa muito curiosa, de que boa parte das crianças que eram típicas e que não faziam isso era por causa das mães, por alguma insegurança, por alguma Uhum. superproteção. E aí eu também fui inclinada a estudar um pouco sobre isso, e aí eu cheguei na questão do matrimônio, que também influencia na segurança da mulher para que ela passe a segurança da criança. E aí eu tô aí. Nossa, Richelle, a gente não tinha falado sobre isso, mas foi exatamente o caminho que eu trilhei. Claro que não através de uma faculdade, mas o que aconteceu? Eu tive os meus filhos e foi aparecendo as dificuldades, né? E eu nunca tinha parado para estudar sobre isso. Primeiro aquele negócio, ter filho você vai cuidar e pronto, né? Mas aí tinha a questão do sono, mas por que que ela não dorme, né? Por que que ela não quer comer bem? E ela vai dormir qualquer horário sempre. Eu comecei a estudar, fui estudando. E apareceu também a questão dos temperamentos que eu achei incrível. Eu falei, nossa, a minha filha, ela tem tal temperamento, é evidente que é ela. Então ela funciona de certo jeitinho. Isso foi me Uhum. ajudando. Aí aconteceu, eu falei muito sobre maternidade. Eu falei uns 3 anos só sobre maternidade. Só que o que acontecia? A mãe chegava em mim e falava, mas eu não consigo porque meu marido não me ajuda. Eu falei, ah, Então vamos. então eu preciso ir antes, né? Eu preciso tratar do matrimônio para poder tratar dos filhos. E é por isso Isso que aí. tem esse grupo agora, por isso que agora eu foco mais no matrimônio. Porque como que uma mãe, assim, vai cuidar bem de uma criança se ela não tem um esposo que entende o que ela quer, se eles estão contra um outro, né? Se não há uma ordem entre eles, se não há uma unidade entre eles, o que que eles vão passar para essa criança? É o que eu falei essa semana, né? Eu não vou poder cobrar do meu filho que ele seja obediente a certas coisas se eu sou incapaz, né? De ser obediente ao meu matrimônio, de estar em concordância com o meu esposo, porque as crianças não entendem isso. Eu falo, mas você me fala uma coisa e faz outra. É. Mas tem que Uhum. fazer o que eu faço. Não, não. Criança, ela vem pelo exemplo, né? Como que ensina a rezar? Você chega e reza. Como que ensina a ler? Você lê com ela, lê pra ela, né? O exemplo. E então foi assim o mesmo caminho, né? Que nós trilhamos, que foi buscando entender as crianças e a gente acaba tendo que entender os comportamentos dela, o que que elas pensam, como que elas agem de acordo com certa idade e chegamos no matrimônio, né? E tem sido assim, eu vejo que é um caminho ainda muito, muito profundo, né? Estou bem rasa ainda nessa questão, estou entendendo bastante, mas ainda falta muito. E que bom que eu te encontrei, pra gente, né, trilhar esse caminho juntas aqui. Com certeza. Uhum, Então, uma coisa que eu queria colocar, Cássia, também, que você deu um gancho aí, eu falo assim que a gente defende as famílias, né? E aí os nossos apostolados se encontraram, e isso com certeza foi fruto da providência, porque a gente não tinha conversado sobre sim. isso ainda e conversamos sobre isso agora. E eu acredito que Deus chama realmente algumas pessoas para uma vida intelectual na prática, né? E eu acho que Uhum, isso é o incrível da maternidade, porque muitas pessoas vêm me perguntar assim: nossa, mas tem como ter vida intelectual? E eu penso assim: não há vida mais intelectual do que aquela própria experiência, no uhum, caso da maternidade. Porque a experiência que você pega aquilo, igual você falou, a minha filha não sabia dormir. E eu vou atrás e aprendo como fazer uma criança dormir. Se isso não é aprendizado, eu não sei o que que é. Por quê? sim. Porque você transcende, acaba aprendendo, estudando. E eu vejo que as pessoas às vezes são muito preocupadas com os tempos das coisas, né? Às vezes a mãe está preocupada. Hoje, ontem veio uma mulher desesperada, noiva, enfim, de uma área parecida com a minha, da área da saúde, e ela veio me perguntar assim: nossa, mas onde é que eu estudo de desenvolvimento neuropsicomotor? Eu quero trabalhar com criança. E ela trabalha com idoso, está para se casar. Aí eu Uhum, questionei ela assim, tá, mas por que que você não aproveita a sua realidade hoje, a realidade que você pode tocar? Estuda realmente sobre o matrimônio, estuda realmente sobre esse caminho que vocês estão carregando, para que quando você tiver os filhos, quando você conseguir mudar de área, porque ela não consegue tocar nisso agora, ela não vai sair do idoso e ir para a criança amanhã. Então eu digo, quando você conseguir tocar nessa realidade, você estuda. Porque isso é, na verdade, o estudo que é eficaz dentro do chamado da mulher, a sua essência. uhum. É o cavar onde você está, né? Também me pergunto, cara, se você acha que vale a pena fazer uma faculdade, acha que vale a pena estudar tal coisa agora, estude. Se você pode fazer agora, faça agora. Ah, mas e se eu não conseguir usar depois? Vai ser útil,
sabe? Vai ser, o nosso estudo nunca é inútil. Ah, tem livro de maternidade? E eu aprendi uma coisa assim, que se eu estou focada na educação dos meus filhos, qualquer coisa que eu escute ou estude, de alguma forma é benéfico para mim. Sabe, eu tô escutando ali uma palestra sobre Tolkien, né, falando do Senhor dos Anéis. Aí começa a falar das virtudes, como que se entrega, da luta, da guerra. Fala, opa, eu vivo essa guerra aqui. Isso aqui pode servir na minha maternidade, sabe? Então, é muito do olhar, o olhar materno. Hoje em dia eu tenho um olhar materno. Tudo que eu olho, assim, tudo que eu olho eu vejo. Ah, isso aqui é pro homeschooling, isso aqui é para as crianças, isso aqui é pro marido. Essa é a minha visão, sabe? Porque eu tô conseguindo É onde viver a você minha está, né? vocação. Isso é onde eu estou e eu preciso me aprofundar aqui. E antes dos filhos, eu focava muito em estudar. E aquilo foi bom para mim, né? Eu aprendi línguas, eu aprendi a mexer no computador, eu aprendi a fazer muitas coisas. E hoje em dia eu uso com as minhas crianças. Ah, mas você não concluiu o que você queria. Não, eu queria ser desenhista, agora eu não sou? Não sou. Mas o que eu aprendi eu uso com as minhas crianças e eu sou a desenhista, essa desenhista delas, eu sou a professora de arte delas, eu sou a psicóloga delas, a terapeuta delas e aí que vai, né? Tudo que eu consegui antes me ajudou hoje na minha maternidade. É uma coisa assim, maravilhosa. Que nada se perde, né? Nosso conhecimento nada se perde. Com certeza. O, eu queria falar da rotina, né? Eu sei que Era vocês que eu podem ia estar um falar pouco também. assim, mas como que eu vou fazer uma rotina para o meu filho? Me ajuda, me ajuda. Tem 1 ano, tem 2 anos, tem 3 anos, né? E então, eu quero muito que vocês tenham prestado atenção no conteúdo dessa semana, onde nós falamos sobre a virtude da ordem aplicada na família, as necessidades de ter um mundo bonito, um mundo belo, um exemplo dos pais, onde a criança se sente segura, onde é preciso que a mãe tenha sensibilidade de compreender como a criança funciona, ter paciência com ela, que uma criança de 6 meses é muito diferente de uma criança de 1 ano, que uma criança de 1 ano é diferente de uma criança de 3 anos, né? Então nós falamos sobre tudo isso, e se vocês não assistiram, assistam, porque vocês compreendam melhor como vai aplicar uma rotina. Eu, eu penso assim, Michelle, né, que a rotina, ela é consequência da ordem que há dentro de uma casa já entre a mãe e o pai. Ela não é o começo, ela é a consequência, né? Porque se você começa pela rotina, querendo estabelecer as coisas assim, externas, né? Assim, ter o interior bem definido, porque nós somos adultos, diferente das crianças, a gente não vai conseguir manter aquilo, né? Já aconteceu isso comigo, de uma época de falar, não, a criança tem que dormir certo horário, e se não dorme, eu ficava estressada, então eu não tô conseguindo cumprir o que eu queria, né? Não era esse o meu objetivo, brigar com a criança para que ela cumpra as tarefas dela, porque ela não é um robozinho, né? Ela precisa entender o que ela faz é bom para ela, conforme o que eu ensino. Você queria falar da rotina? Pode falar. Não, eu ia dar uma sugestão, Cássia, só para clarear um pouquinho as ideias, porque eu acho que a internet tem coisas boas e coisas ruins. Uma das coisas que eu vejo que as mães se afetam muito é que elas começam a pesquisar tudo e começam a sair da linha. Então, tinha gente perguntando esse tempo para mim como que montava uma rotina para uma criança de 30 dias. Você entende? Uhum. Por quê? Porque a gente repete isso, tem que ter rotina, e aí a gente não se pega muito. Eu vou dar uma pincelada na rotina, na questão bem teórica, tá? Para que vocês entendam. Eu vou dividir de novo, tá? Dividir as faculdades humanas por idade, vou dividir agora também, do 0 aos 3, dos 3 aos 6 e dos 6 até os 12. Rapidinho. Do 0 aos 3. A criança não tem cognitivo ainda para dialogar com o mundo, ela só é sensibilidade, certo? Então, qual que é a ordem exterior para a criança? Qual que é a rotina dessa criança? Ela precisa ter a ciência daquilo que ela pode fazer e daquilo que ela deve fazer. Por exemplo, dormir, acordar, tomar banho, brincar, né? A partir dali dos 2,5, 3 anos, vão começar as verdadeiras birras, que é aquelas que têm um fundamento. Antes disso, são crises de estresse, são crises que as crianças não podem controlar e, independente da mediação, não adianta, tá? Eu sei que vocês queriam uma fórmula mágica, mas muitos adultos querem tratar as crianças como adultos. Querem que as crianças com 2 anos de idade aprendam a sentir as coisas como adulto e a lidar com as coisas como adulto. Não, eles não sabem que é isso.
Então, como é que eu monto uma rotina para uma criança até 3 anos de idade? Eu ajudo ela a fazer, porque, claro, ela não vai ter autonomia, por exemplo, de tomar banho sozinha, mas ela tem autonomia de dizer, por exemplo, se o shampoo está acabando ou não. Ela tem autonomia de dizer onde está o sabonete, onde está o pé dela para ser lavado. Ela tem autonomia para dizer, mãe, falta o cabelo. Sabe? Você pode ir trabalhando, por exemplo, a consciência corporal no banho. Ó, agora, onde é que está a cabeça? Ah, tá aqui, vamos lavar. E motivação, motivação, motivação. Por quê? Porque a criança tem sensibilidade. Então, na 0 aos 3 anos, a gente precisa que a criança saiba aquilo que ela tem que fazer. Por exemplo, ela precisa ter uma rotina, tem que ter a hora da soneca. A gente recomenda, eu não sei alguns recomendam, mas o que eu tenho lido é que até os 5 anos a gente recomenda que tenha um período de descanso da tarde, dependendo da hora que acorda e da hora que dorme, tá? E é uma necessidade orgânica. E aí, é uma necessidade orgânica da criança que a gente precisa respeitar também, mas a gente pode mediar a rotina para pôr um horário. E esse horário a gente pode trabalhar, a gente pode fazer outras coisas, a gente pode deixar para o trabalho da casa de fazer nessa hora da soneca. Por isso que a rotina é tão importante. Para a criança sair do lugar no mundo para quando vier a fase dos 3 aos 6, ela consiga dialogar com o mundo que ela já conhece. Vocês estão entendendo a seriedade disso? Se a gente apresenta do 0 aos 3 anos um mundo ordenado para a criança, quando ela chega aos 3, ela já vai conhecer um pouquinho daquele mundo. E aí ela vai experimentar a força dela no mundo ordenado. Ela vai começar a pensar sobre as situações, a dialogar, a perguntar, a trazer um pouco mais, a guardar os sentimentos, a usar aí os sentimentos ao favor dela. E aí, nesse caso, sim. Aí, sim, ela já pode levar o prato na mesa, ela já pode ajudar a fazer alguma coisa, ela pode secar passar o pano na mesa, sempre com supervisão, mas permitindo que ela seja autônoma. Sabe? Até hoje uma mãe mandou uma foto. Olha como eu estou escravizando minha criança. É uma menininha de 6 anos, eu até vou postar depois, espremendo a laranja do suco, naqueles espremedores, sabe? Ela cortou a laranja e a menina espremeu. Nossa, mas o que ela tá fazendo? Ela tá fazendo um suco para a família inteira. Olha que legal, quem fez o suco foi ela. Então, na hora que a gente sentar na mesa, a gente vai dizer assim, que legal, foi a fulaninha de tal que fez o suco para nós. Ela nos serviu, sabe? Olha só o senso de responsabilidade dela, o suco foi ela que fez. E isso a gente precisa dar para as crianças porque é muito precioso, Cássia. E aí eu vejo os pais criando crianças como crianças do resto da vida. Com 12 anos, tem pai me perguntando que tipo de atividade que faz com uma criança de 12 anos. Como assim? Sabe, atividade de pintar? Você quer que eu dê o quê para você? Você quer que eu chore para essa criança? Não, você vai sentar ela com 12 anos e vai brincar com um chocalho. Não, você vai ver a vontade dela, já nem 12 anos. Se é só o celular, você vai controlar esse celular. Vai dar outra função, vai ser interessante, vai ser presença na vida dela. Isso é uma coisa que vocês vão me ouvir falar demais pro resto da vida, sabe? Crianças precisam de presença. E aí, naquela rotina dos 3 aos 6, é a rotina em que ela já conhece a consciência corporal dela, já entende quem é ela no mundo, e aí ela começa, já dá para dar um serviço, já dá para dar uma função, você vai colocar o seu copo na mesa, você vai comer sozinho, você vai aprender a tomar banho, você vai ajudar, sei lá, a levar a ração pro cachorro, você vai ver se a ração acabou, não precisa nem ser complexo, vai lá fora e vê se a ração do Au acabou. Acabou? Não, não acabou. Beleza. E aí dos 6 aos 12, sim, dá pra estruturar, e aí a partir dos 6, né, já dá pra estruturar uma coisa mais ali que depende muito, Cássia, eu fico certo temerosa, porque isso depende muito dos pais e do nível de estímulo das crianças. Por isso que essa coisa de sempre dividir por idade é complicado. Porque, por exemplo, os seus filhos que são homeschoolers, eu tenho certeza que a Kimberly de 4 anos tem uma capacidade de aprendizagem muito diferente de, por exemplo, de um de 6. E por isso que eu gosto de ir com as mães e mapear o comportamento para entender como é aquela criança, porque cada criança é individual e cada criança tem uma natureza. Então pode ser que uma criança de 3 anos, filha de uma mãe que sabe mediar ela no mundo, sabe mediar a realidade para ela, seja tão mais inteligente que uma criança de 6 de hoje em dia, na frente do tablet 6 horas por dia, sabe? Então, eu fico meio receosa de dar essa questão da idade, mas eu tô falando de marco de desenvolvimento cognitivo, né? E aí sim, gente, rotina para criança é isso, ela precisa saber o que ela precisa fazer e mais ou menos a hora, não precisa ser uma coisa muito estruturada. Mas, por exemplo, tem as atividades do dia,
Tem a hora do banho, tem a hora de comer, tem a hora de brincar com o irmão. Tudo isso tem comportamentos que a gente exige. A hora da alimentação, por exemplo, é uma hora que exige muita coisa, que é muito interessante. Por quê? Porque você senta na mesa. E quando você senta na mesa com uma criança ali em harmonia familiar, ela começa a ver a atenção, e é na mesa da alimentação que a gente ensina como ela se deve comportar no mundo. O volume de voz que ela precisa dizer, o jeito que ela precisa falar. Pensa se ela está ali comendo, prestando atenção, né? Naquela dinâmica, naquele diálogo bonito, e os pais começam a brigar, a discutir. Sabe? Olha a desarmonia disso, como é que ela vai levar essa situação, ela vai entender que a discussão é uma coisa, sabe, enculturada, aquele mundo confuso, mas espera aí, a gente estava tão legal e de repente eles começaram a brigar, como assim? Sabe? Então, a gente precisa, galera, quando a gente fala de rotina, é muito sério, porque o que acontece? Uma criança bem ordenada, claro, a Cássia deu muita risada da questão do como não criar uma criança na quarta camada, aquilo é muito sério. Vocês não tem noção da quantidade de direct que eu descobri, que eu recebi. Nossa, eu conheço uma mãe exatamente assim. Eu sei que você conhece, eu também conheço. Eu também conheço muitas mães assim. Eu trabalho com várias crianças de vários tipos diferentes. E eu acho que uma facilidade que me deu, Cássia, de pegar isso bastante no concreto foi trabalhar com as crianças atípicas, né? Porque aí eu conseguia vencer algumas dificuldades dela por meio dessa rotina empregada. Eu disse, meu, se isso acontece com as crianças que têm uma deficiência, imagina com as que não têm. Sabe? Você vê uma criança com deficiência ordenada, você vê uma criança com deficiência que consegue ter uma deficiência motora, que consegue entender a partir da harmonia dos pais. E você vê pais desarmônicos, que a criança não avança na reabilitação por causa da desarmonia familiar. Por quê? Porque aí, nesse caso, a deficiência é um modo de chamar a atenção dos pais. E é isso que a gente precisa dizer, é isso que a gente precisa ficar atento, as nossas crianças. Então, a gente precisa ficar muito atento. Por quê? Porque as crianças precisam de um sentido na vida. E enquanto elas são crianças, esse sentido na vida é o sentido da existência delas. Para que eu existo? Vocês entendem? Cássia, eu acho que não existe uma coisa mais destruidora do que pais conversando na frente da criança sobre ela. Tipo, ou que ela não deveria ter vindo ao mundo, ou que ela só dá trabalho, sabe? Ou que você não aguenta mais, aí você conversa na frente da criança, ou pior ainda, no momento de desregulação, você grita na frente dela, eu não aguento mais você. Gente, isso é destrutivo porque ela não pediu para nascer. E você tá olhando a existência dela e rebaixando e acabando com um pouco de noção que ela tem da existência dela. Por que ela tá ali então? Se você só reclama, se você briga, se você bate, pra que ela nasceu então? Sabe? É esse sentimento que eles ficam. Isso é muito destrutivo para o desenvolvimento, porque além deles se bloquearem na realidade, eles vão procurar fora aquilo que eles deveriam ter dentro de casa. E aí são crianças que daqui a pouco você não conhece, com 12 anos, como eu recebo várias vezes, eu não conheço a minha filha com 12 anos de idade. Meu amor, você está atrasada há 12 anos. Você está atrasada há 12 anos, querida. Você deveria começar a conhecer ela no momento em que ela veio no seu colo, no momento que o cordão umbilical foi cortado ali. Ali é aquele encontro, daquele olhar maravilhoso que eu imagino que deve ser, né? De uma mãe com a sua criança pela primeira vez, que ela sente a primeira segurança no mundo. É aquele olhar. E sabe qual é o maior problema da humanidade hoje? As pessoas não se olham mais nos olhos. As pessoas não se olham mais nos olhos. Pode falar, Cássia, desculpa, me emocionei. Quase chorei agora, hein? Rapaz! Eu também. Esse quase chorei, peraí. Eu também. Foi bonito, hein? Sabe, Michele, você acertou o ponto, é isso mesmo. Nós somos incapazes de olhar para os nossos filhos. Sabe por quê? Porque a gente está ocupado demais olhando no nosso celular, né? A gente está ocupado demais olhando lá no Instagram e no Facebook, olhando as mães muito bonitas que fazem inúmeras coisas. E os nossos filhos estão jogados, né? A gente não conhece os nossos filhos. Quantos pais estão aqui e falam, o que seu filho gosta? Eu não sei. Com quem que seu filho anda? Eu não sei. Quando que você falou pro seu filho, eu te amo? Quando você deu um colo pro seu filho? Não sei, né? Tá no restaurante, tá com o celular na mão e a criança chorando. A criança, ela é chata? Não. Ela quer amor, ela quer carinho. E se ela não acha um carinho nos pais dela, que são as pessoas que deram a vida por ela, em quem ela vai confiar um amor? Se a minha mãe, que diz que me ama, que cuida de mim, que eu sou tudo para ela, só me trata como se eu fosse um objeto, em quem eu vou buscar a confiança do amor, né?
Aqui no Japão, nós vivemos o país da tecnologia, né? Vocês sabem disso. Todas as crianças têm um smartphone, um tablet na mão o tempo todo. Essas crianças andam pra lá e pra cá. Andam em grupinhos, mas andam sozinhas, porque elas andam todas em grupinhos, tudo com o olho naquele tablet, sabe? Elas não conversam, elas não correm, né? E passam o dia inteiro ali. E os brasileiros seguem o mesmo caminho, tá? Porque é muito fácil que você comprar um aparelho para o seu filho, é muito fácil. E aqui nós trabalhamos demais, Michele, né? Nós trabalhamos assim, das 8 às 8 é o básico, tá? Das 8 às 8 é o básico. Você sai de casa às 6h30, vai chegar em casa às 9 horas. Esse é o básico. E cadê o seu filho? Tá jogado dentro de uma escolinha, sendo cuidado por sei lá quem. Sabe? É isso que a gente tem aqui. E o que adiantou você juntar dinheiro? Você está perdendo Nada, o né? seu filho, você não conhece. Há famílias aqui que não conversam com os filhos. Por quê? Porque o filho fala japonês, porque está na escola, e o pai não fala. Eles não conversam mesmo. É pior do que qualquer outra coisa. Como você deixou isso acontecer? Agora você, o filho fala japonês e você fala português. Ele não fala português e você não fala japonês. E vocês não vão saber ser pai e filhos. Sua criança vai crescer sem você. Criada lá por sei lá quem, no tablet, sei lá o quê. Aí o que acontece? O meu filho ele é autista. Não. O seu filho ele é carente. O seu filho é desordenado no mundo. Por que você deixou? Há muitas crianças que são autistas. Não é autista, sabe o que faltou? Faltou você sentar com ele, você não deixar ele jogar na TV o tempo todo. Mas eu precisava da TV. Não precisava. Nós somos iludidas achando que nós precisamos de TV. Nós não precisamos de TV. Na minha primeira filha, eu achava bonitinho, eu errei mesmo. Eu achava bonitinho ela ver desenho. Falava, que bonitinho, tá vendo desenho. Mundo, cara. Só que aquilo deixava ela irritada. Eu falei, não, isso não tá sendo bom, né? Não tá sendo bom, eu preciso tirar isso aqui dela. Mas que TV ajuda? Não ajuda. Ela piora a situação. Porque sua criança vai ficar ali e dali a algum tempo, sabe? Vai ficar ali 3 horas em frente à TV para você fazer as outras coisas. Ela vai estar irritada, ela não vai dormir bem, ela não vai querer comer, ela não vai querer conversar. E você vai achar que ela precisa de mais TV porque ela tá irritada, sabe? É uma bola de neve aquilo ali. E você vai, a criança tá chata, tá com a TV, mas ela tá chata por causa da TV. E quantas mães experimentam? Eu tirei a TV e a nossa vida é outra. Porque eu sentei para conversar com meu filho. Hoje eu conheço meu filho. Nossa, meu filho veio me dar um abraço, veio falar que eu sou linda. Porque você tá dando amor para ele. Sabe? Igual você falou, minha filha, ela tem Sua mãe, 4 né? anos. Meu Deus do céu, você tá Sim, sendo mãe, né? tá sendo mãe, que você tá fazendo o que você devia fazer. Minha filha tem 4 anos, nós estudamos em casa, assim, desde sempre, né? Meu irmão tá aqui na live, ele é professor, e ele fala, que diferença que é? Ele aqui, o Marcelinho é meu irmão, tá, gente? Meu irmão. É, Oi, Marcelinho. e, e ele fala, como que é diferente? Ela tem 4 anos ele fala pra mim, eu acho que as crianças não deveriam nem ir pra escola até os 6 anos. Porque imagina um grupo de crianças ali, correndo uma atrás da outra, eu não conheço elas 1 hora por dia. Eu gasto quase 1 hora só para fazer elas se sentarem, tá? E eu dentro de casa, igual eu falei pra você, eu conheço cada movimento dos meus filhos. Eu olho no olho dele e falo, eu sei o que ela tem. Filha, você tá com sono, sobe pra dormir. Filha, você tá com fome. Porque eu conheço, eu olho no olho dela, eu sei o que ela quer, eu sei do que ela é feita porque ela veio de mim, né? E os meus 2 filhinhos também, a gente fica assim apavorada e meu filho só chora. E você parou pra ver a raiz? Ele não chora pra te irritar, ele chora porque ele tá precisando de ajuda, tá? Ele tá precisando de ajuda. Aí ele não sei o que eu faço com ele. Experimenta colocar ele pra dormir. Experimenta dar uma comidinha pra ele. Experimenta limpar o bumbum dele, deixar ele bem calminho. Experimenta você dar uma atenção, olhar no olho dele. Pronto. A sua criança precisava era de você, né? Precisava da sua ajuda para se ordenar no mundo. Então, quando uma mãe me diz, fala, eu não consigo fazer nada. Se for mãe de primeira viagem, até entendo, é difícil mesmo, né? A gente se perde um pouco. Mas para uma mãe que tem mais de 2, 3 filhos, ela precisa se ordenar. É uma questão, digamos assim, uma questão vital, né? Se eu não aprendo a me ordenar e a olhar os meus filhos, eu vou ser aquela mãe, sabe, louca, que fica o dia inteiro gritando atrás dos filhos, que a gente vê muito por aí. Nossa, aquela mãe descabelada, que tá sempre feia, desarmada, e não precisa ser Em todos os assim. sentidos, né? Não tem nenhum referencial de beleza.
Feia Sim, fisicamente, feia moralmente, ele não vê beleza naquela mãe, né? Porque ele não vê eu, docilidade. o meu filhinho A do gente vai meio, chorar nessa live. Vou chorar nessa live, porque eu não o tô meu filhinho do podendo, meio, ele não. tem 2 anos. A gente tá meio emocionada, hein? O meu filho de 2 anos, ele é muito amoroso. Eu creio muito que ele seja fleumático, não tenho certeza. E ele vem em mim, ó, eu chorando, né? Peraí. Ele vem até em mim e fala assim: Mamãe, você é linda. Eu falei: Me dá um abraço, me dá beijo. Porque a gente se arruma, passa um batom. Ele fala: Você passou batom, mamãe? Você tá linda. E sabe, aí eu penso: Gente, o que eu vou fazer lá fora? Né? Eu vou reinar aqui no meu palácio, eu vou reinar aqui em casa com as minhas crianças, sabe? Não há nada que eu possa fazer lá fora que seja melhor do que isso. Nenhum elogio lá fora vai ser maior do que esse dessa criança que é sincera, que olha pra mim e vê uma mãe bonita, vê uma mãe boazinha, né? Vai, mamãe, vem aqui. E vem dar abraço, vem pedir colo, tá? E por que eu vou evitar isso? Por que eu vou falar pra ele: Não, filho, vai pra lá, deixa eu fazer as coisas aqui? E que amor que eu procuro, né? Que amor que ele necessita? Beleza, É o amor, ele necessita do meu e eu necessito do dele, sabe? Eles me fizeram, eu falei: Eu só virei gente depois que eu fui mãe. Até então era só uma egoísta mimada, mimada que eu achava que eu era muito madura, mas eu falei: Não, eu era incapaz de acordar cedo para fazer uma coisa para alguém. Eu era incapaz de deixar de fazer uma coisa para mim para fazer para os outros, porque afinal de contas eu era muito eficaz no que eu fazia, né? Eu era o centro do mundo. Aí vem essas crianças que necessitam de mim o tempo todo que e te falam: Mãe, rasgam, vem né? aqui limpar o meu bumbum, vem. E eu vou, porque é isso que eu tenho que fazer. É isso que eu melhor posso fazer, sabe? E que essa é essa rotina. Que, mas a rotina é chata. Não, a rotina não é chata. A rotina não é chata. Se ela tá chata, tá errado. A minha rotina é maravilhosa, sabe? Exatamente! Oh, meu Deus É do céu! maravilhosa. Aí escutem que é uma mãe, não é até ó falando, não, é mãe, entendeu? De três, gente, não é um só, Sim, é três. são Por favor, 13 e é fala. maravilhoso. Eu acordo, né? Eles têm horário para acordar, tem horário para dormir e tem horário para comer, para comer. É isso que a gente tem, na verdade, tá? Eu não tenho um horário assim certo, não. É 10 horas, 10 15 10 e 45. Eu não tenho esse horário, porque é o que a Shelly falou. Cada família é de um jeito. E eu tenho um neném que ele tem vários picos de desenvolvimento e vai mudar o soninho dele. Eu preciso estar preparada para aquilo, sabe? Então, eu acordo e tô ali com eles. E eles estão comigo e é bom. Aí o que a gente tem que fazer? Eu não vivo num caos porque eu sei o que eu quero fazer. Então, quando alguém me pergunta como que eu criei uma rotina, eu falo: O que você quer? Onde você quer chegar? Exatamente! Meu Tá? Deus do céu, que coisa linda de ser gente. Escuta essa mulher que quando eu pergunto qual é o objetivo, é pra isso, porque as coisas não têm objetivo. Eu quero fazer uma atividade com meu filho. Qual atividade? Para quê? Uhum, Entendeu? Ah, eu quero ter tempo com uhum, meus filhos. Pra quê? E as mulheres se escandalizam quando eu pergunto isso. Eu digo: pra que tu quer pedir redução de carga horária pra ficar com o filho? Pra quê? Ah, porque ele precisa uhum, de mim. Pra quê? Entendeu? Só me diz pra que você quer ficar com ele. Porque não adianta nada você ficar com ele com a cabeça na lua, ou ficar no celular, ou ficar pensando não sei o quê. Ou você é presença ou você não é, entendeu? Desculpa, continua. Te cortei a full. não, exatamente. Acho que eu já falei demais, mas pode. Desce a lenha, vai. Gente, eu fiquei emocionada e eu sou muito emocionada com essas coisas, e ó, porque eu acho que eu vejo assim no meu dia a dia aqui, onde eu trabalho hoje, as consequências, eu toco nessas consequências, assim, da falta de mãe hoje em dia, assim, da falta dessa presença de mãe. E é nesse sentido que eu luto, sabe? Porque eu nunca imaginei trabalhar com isso. Quando eu fazia faculdade, eu queria trabalhar com adulto, porque eu achava que era mais fácil e foi uma coisa do Senhor, assim, foi Ele, sabe? Foi Ele que conduziu todas as coisas. E hoje eu toco, assim, em histórias de vida, sabe? Que eu pergunto, sabe? A gente pergunta: cadê a mãe, sabe? Dessa criança. E eu não tô falando daquela presença física, porque hoje, cara, a gente vive numa tanta informação e aquelas palhaçadas, sabe? Ah, eu não posso dar colo, meu Deus do céu. Se você não Uhum, vai dar colo, uhum, mulher, quem é que vai dar, sabe, o colinho que ele precisa? Porque ele precisa, sabe? Aquele colo de mãe. Enfim, eu podia dar várias definições chatas aqui, e profissionais, e de questão cognitiva, desenvolvimento motor,
Mas aquela presença de mãe, aquele calor, ele não tem de nenhum outro. Isso é insubstituível. Nenhuma conta bancária maior paga isso, sabe? Nenhuma dinheiro a mais. Isso eu sempre tive muito claro na minha vida, assim, sabe? De que se o Senhor um dia me der a graça de ter uma família, vai ser para que os meus filhos tenham mãe. Não que tenham coisas, sabe? Mas que tenham mãe. Então eu digo para vocês, mulheres, se vocês tiverem sem coragem, sabe? De querer ser mais mãe, ou de largar o emprego, sabe? Tem o necessário, sabe? Porque assim, ó, o necessário para vocês é tudo para o filho de vocês, sabe? Hoje a gente vive num mundo em que as crianças estão sendo criadas sem mãe, sendo criadas pela professora, estão sendo criadas por pessoas que elas não amam e que não amam elas e que estão ali por uma motivação que não é dar amor, e as crianças se criam totalmente sozinhas. A gente vive num mundo de solidão, gente, isso é muito triste. A gente vive num mundo que a tecnologia pregou essa questão de solidão. As crianças estão sozinhas, as crianças não têm mais mãe, as crianças não têm mais irmãos. O que a gente prega hoje, gente? A gente prega que para eu ser mãe eu preciso ter 40 anos e ter a minha conta bancária cheia, sabe? E aí o meu filho não vai ter irmãos, e o meu filho não vai ter convivência com uma qualidade de vida, porque eu com 45 anos não vou dar conta de uma criança de 5 anos, sabe? Esse não é o mundo certo. E aí eu vejo todo mundo pregando uma coisa que não é adequada, e essas histórias de disciplina positiva e fora da realidade, criar a criança numa ilusão. Gente, pelo amor de Deus, a criança precisa de mãe, só isso. Sabe, ela não precisa de... Sabe, a gente está tirando a natureza das crianças, nós estamos tirando a natureza das crianças, e isso é muito sério. Nós estamos roubando a infância das crianças, porque nós colocamos elas na porcaria da frente de um tablet, na porcaria na frente de um celular, na porcaria de pessoas que a gente nem conhece por R$1.000, R$2.000 a mais. Gente, pelo amor de Deus, onde é que estão essas mães? Onde é que estão essa preocupação? Onde é que está a doação? Que amor egoísta é esse? É claro que eu sei que tem realidades difíceis, não é a essas que eu me refiro. Eu me refiro àquelas histórias que a gente vê. Nós temos eu tinha um apostolado de vida muito forte com a questão pró-vida, e nós íamos atrás das pessoas em que queriam abortar e queríamos conversar. E o que a gente escutou, gente, de gente querendo abortar criança porque não tinha espaço para construir outro quarto, sabe? Porque não ia ter que botar duas crianças no mesmo quarto. Gente, que mundo que é esse, sabe? Isso aqui que vocês estão vendo é a Richelle. Isso aqui sou eu inteira, sabe? Eu não tô aqui para ganhar like, eu não tô aqui para ganhar seguidor, eu tenho certeza que a Cássia também não. Eu falo isso porque quem me conhece a fundo sabe disso. Que a gente está aqui por uma luta, e se precisar dar o meu sangue, eu dou, porque essas crianças precisam de mãe, precisam de pai, precisam de presença, porque a gente tem roubado as crianças. Quantas crianças eu atendo que a dificuldade é a falta de mãe, que a mãe não olha mais elas, que elas não aprenderam a caminhar, gente, elas não aprenderam a caminhar porque ninguém estava do outro lado dizendo, vem aqui, filho, vem. Elas não aprenderam a caminhar por causa disso, elas não sabem falar porque as mães não falam mais com elas. Gente, que coisa que é essa? Que coisa que é essa? Que mundo que é esse? Esse é o mundo que eu toco. Esse é o mundo que eu toco. Porque só falar, ela vai aprender a falar se você falar com ela, e você não fala com ela, sabe? A gente fala para as mães, fala com ela, mas eu falo, não, você fala para você mesmo, você não conta a sua vida para ela, você não conta o que você está lendo, até o que você está vendo no celular. Sabe, já que ele tá com porcaria do celular, fala pra ela, olha aqui, filho, que legal que a mamãe tá lendo sobre educação. E não precisa ver, mas conversa com ele, pelo amor de Deus, conversa com a criança, ela tá aí na sua frente. Seu marido tá aí do seu lado e você não conversa com ele. A sua família tá aí, os seus filhos estão aí e você não conversa com eles. Gente do céu, pelo amor de Deus, onde está a sua atenção? Onde está a sua atenção? Olha para sua criança, olha para o seu marido, não interessa se elas têm 12 anos, 15 anos, é hoje, não é amanhã, é hoje. Eu vejo várias pessoas comentando aqui embaixo, o meu já tem 12 anos, ótimo, ótimo, então você ainda tem uns 70 para fazer isso, então vai embora, sabe? Fica se culpando, não fica chorando porque o seu filho já tem 5 anos, não é hoje, é hoje. Onde está a sua atenção? Porque crianças precisam de presença. Crianças precisam de presença. A mãe é insubstituível, o pai é insubstituível. Tudo, os irmãos são insubstituíveis. Eu poderia fazer uma live sobre a importância dos irmãos, o quanto é precioso.
Porque é no relacionamento entre irmãos que a gente aprende a lidar com todos os relacionamentos do mundo. Pelo simples fato de que você brigar com ele, você vai ter que dormir na mesma casa que ele. E se as pessoas tivessem mais irmãos, eu creio que os casamentos seriam menos desfeitos. Porque a gente vive na cultura do descartável, gente. Por favor. Sabe, eu descarto meu filho numa escola para ficar das 7 às 7 da noite, para pegar ele dormindo, jantado, para chegar em casa e dormir. Sabe, hoje já estão se inventando escolas para o fim de semana, porque os pais não sabem lidar com os filhos. Os pais não sabem lidar com os filhos. E é essa luta que eu luto. É essa luta que eu luto. E eu não tô aqui para agradar ninguém, todo mundo sabe. O que eu quiser falar, eu vou falar. E eu vou lutar por eles. É por eles. É pelas crianças. É pelas crianças, porque elas precisam de mãe, precisam de presença. Oh, meu Deus. Obrigada, Shelly. É isso mesmo, sabe? É isso mesmo. A minha mãe, não é porque é minha mãe não, mas ela não sabe de nada de temperamento. Ela estudou até a 4ª série. Mas a minha mãe, ela tem algo que cobre tudo, que é o amor, sabe? Ela... Em casa faltou tudo, nós éramos pobres, por isso que a gente veio pro Japão. Em casa faltou tudo, de roupa, comida, faltou tudo. Mas não faltou o amor dela, não faltou a atenção dela, sabe? Até a presença do meu pai faltava, eles tinham um casamento muito difícil. Mas ela era presente na nossa vida. E... Queria dar um abraço, gente, nessa japonesa. Quem não queria, né? Gente, eu queria abraçar todas vocês agora, principalmente as que sofrem, sério. Eu queria poder... Por isso que eu dou o tapa na cara, mas eu venho abraçar e dar um beijo de ó, conta comigo, porque eu sei que é sofrido, gente, tá? Deixa eu abrir um parênteses. Eu sei que não é fácil, tá? Sei que não é fácil a vida em casa. Eu sei que você tem uma autocobrança dentro de si, a cobrança da volta, e você precisa explicar para as pessoas o que só você entende, o que só o seu coração fala, e é muito difícil. Então, mães, vocês não estão sozinhas, né? Não estamos sozinhas. E, eu vou falar rapidinho sobre os irmãos, porque a gente vai tentar guardar um tempo pra gente falar das perguntas, sabe? Eu tenho 2 irmãos também, que são os meus melhores amigos. Tem gente que fala, tem amigo que é melhor que irmão. Fala, não deve ser assim. Tá? Os meus melhores amigos são os meus irmãos. E a gente partilha tudo, né? Desde sempre. E eu vejo nos meus filhos isso, sabe? A minha filha de 4 anos, eu ensino pra ela, você tem que cuidar do nenenzinho, porque ele é seu irmão, tá? E é assim que a gente vai criando pessoas que sabem amar os outros. Tem que ir lá fora, aprender a socializar de jeito nenhum. Se ela não sabe amar e cuidar do irmãozinho dela que tem 10 meses, que é uma criatura frágil, você acha que ela vai estar ligando pra alguém lá fora? Não é assim que funciona. Ela aprende dentro de casa o que é o amor, como que é ser amada e como que ela leva o bem para os outros, sabe? Então tem que começar dentro da nossa casa, e os irmãos também são essa chave, né? Uma vez eu vi uma mulher escrevendo assim, nossa, eu queria tanto ter irmãos, porque quando meus pais não estiverem aqui, eu vou estar sozinha neste mundo, sabe? E é assim. Eu tenho aqui os meus irmãos comigo que vão sofrer comigo mais tarde, nós vamos nos auxiliar mais tarde. Eles são os meus melhores amigos, porque a minha mãe nos ordenou como irmãos e a minha mãe foi presença na nossa vida. A gente sabe ser presença na vida um do outro. Ela sempre, sempre bateu nessa tecla. Vocês não podem brigar, vocês são irmãos. Vocês não podem brigar, vocês são irmãos. Vai lá e conversa. E nós passamos por isso. Hoje o nosso vínculo, a gente tem certeza que é um vínculo que supera qualquer dificuldade, qualquer briga, qualquer coisa, sabe? Não há dificuldades que sejam maiores do que o nosso amor, tá? Deixa eu ver aqui o horário. Nós temos 10 minutos para responder as perguntas, Shelly. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meninas, se tiverem dúvidas, por favor, mandem aqui no box, tá? Esse pontinho aqui, tá? Ó, cadê o pontinho aqui? Isso. Tá? Boa noite. Até que dia vai ficar a live no Telegram? A live vai ficar até domingo só. Oh, meu coração. Ó, a gente tá Primeira pergunta, isso. vai. A próxima. Nem dá muita bola, senão a gente vai perder tempo e aí as meninas vão ficar loucas, vai. Como fazer uma bebê de 6 meses dormir durante o dia? Mesmo com sono, demora. Fazer neném de 6 meses dormir durante o dia, mas ele tem que dormir mesmo. 6 meses, é. Outra coisa, rapidinho em casa, eu vou tentar ser o mais breve possível, tá? Vou até falar um pouquinho mais rápido. Gente, a gente precisa deixar, quando eles são muito pequenininhos, dormirem na hora que eles sentirem sono. Parece tão óbvio, mas não é, né, Cássia?
para que a gente possa ver como que eles se adequam ao sono e depois que eles estabilizarem, que aí pelos 6 a 9 meses, a gente Uhum. começa a estipular uma rotina de sono, senão não vai dar certo, né? Porque a gente precisa entender a criança. A mesma coisa que uma mãe, como é que eu estipulo a rotina de sono para meu bebê de 30 dias? Não tem como, entendeu? Você precisa pegar e sentir ele no mundo. Mas vai, lê aí, acho Uhum. que é a próxima. Eu respondi É, 30 deixa eu ver. segundos, hein? Vamos ver se eu bato o recorde. Vai. Filha de 4 anos, acho que é sanguínea. Igual a Richelle, é muito carinhosa, porém esquentada e vingativa. Ah, Eu não sou isso, não, pelo vingativa? amor de Deus. Não, acho que não é Esquentada, sanguínea, igual a não. Richelle, esquentada e vingativa, né? Ela tá mais pra ser colérica ou melancólica, sabe? Eu sou melancólica, eu era vingativa, era o monstro. Mas estuda os temperamentos e dá carinho Tá, pra mas ela. O amor supera essas qual que é a coisas. pergunta dela? Qual que é a pergunta dela? Eu não entendi a pergunta. Ela só falou que tem uma filha, 4 anos, sanguínea, biriri, bororó, é isso? E vingativa, como posso ordenar? Como Ó, posso ordenar? conhecendo-a, né? Conhece-te para se ordenar, né? Você precisa conhecer as tendências dela. Você precisa mapear o comportamento para entender qual que é as tendências dela. E cuidado, tá? Porque às vezes a sua percepção pode estar distorcida no momento que você olha para ela e acha que ela faz aquilo por algo e na verdade não. Porque isso é muito comum, Cássia, quando eu pego, às vezes, paciente de consultoria, a mãe vem trazer uma queixa e eu vou lá no fundo e mapeio e eu digo, não, isso não é isso, isso é outra coisa. Uhum. Então, cuida da percepção para você olhar para ela e não a partir de você, do que você acha. E olha o que ela tá te mostrando no concreto. Porque as crianças mostram no concreto. É, eu vou pegar um gancho aqui rapidinho. A minha filha tem 4 anos e ela é melancólica, tá? Uma das crianças mais difíceis de lidar que eu já vi na vida. E tinha que ser pra mim, né? Porque eu me vejo muito nela. E ela é Pegadinha de estressada Deus. mesmo. E ela é engraçadinha. Ela bate frente comigo com 4 anos. Mas eu vou vencer ela através da paulada? Não. Eu venço ela pela caridade, tá? Então eu acho que isso funciona. A minha mãe, você tava rindo que eu falei que eu era monstro. Eu era, gente, eu não tô brincando. Minha mãe me curou através do carinho, tá? Atenção, olho no olho, carinho. O que ela tá precisando? O que a Richelle falou. O que fazer quando eu já me conscientizei sobre tudo isso e meu marido não? Eu vou responder, tá? O que você faz? É o que a gente fala aqui. Você tem que se dedicar a ele. Você tem se dedicado a ele? Você conversou com ele? Você tem que explicar para ele. Chama ele no momento propício. Faz uma jantinha bonita, esteja cheirosa, sorridente. Meu amor, deixa eu te explicar umas coisas aqui. E você vai lá e explica, tá? E põe o seu joelho no chão. A gente tem que rezar também para os nossos maridos, tá? Rezar para a nossa família. Faz aí. Outra pergunta. É necessário encontrar o sentido da vida? Ah, não, não é pergunta, não. É só uma É frase. É muito. necessário encontrar o sentido da vida nas tarefas do dia a dia. Sim. Tá. Esse eu falei, tá, vai. Pula. Vocês conhecem alguém que pode estar auxiliando os maridos também? Sim. O marido da Thaís. Cadê a Thaís? Tá aí? Como que é o perfil da pai, Pai, esposo e esposo, provedor. provedor? Procura lá. Procura a mãe de 13 doula e procura o pai, esposo e provedor, um negócio assim. É bem legal, o apostolado dele. Ele tá Eu tava fazendo dando uma apostolado dica com os pra ele. homens, tá? Isso. Uhum. Então, E o só que tem gente de precisar, né? perguntas, meninas? Mais nenhuma Ah, pergunta? tem umas perguntas aqui nos comentários. Eu vi umas. Deixa eu ver umas aqui. Pai, esposo, pai e provedor. A Yara colocou ali, gente. Homens sigam. Então procurem por ele, tá? Tá fazendo um trabalho bonito. O esposo dele também trabalha com as famílias, é Ó, doula. qual livro vocês indicam Uhum, para saber melhor os temperamentos? Começa no Doutor Ítalo, que é bem didático, bem fácil de ler e uhum. vambora. Facinho, né? O que Ó, fazer deixa eu quando ver as aqui. crianças brigam muito? Entre essa. Posso responder? Sim. Você tem que entender o que que é uma briga e o que que eles estão querendo com a briga, sabe? O que que eles querem, sabe? Se é uma competição por um brinquedo, você media a situação e ensina coisas muito valiosas para ele ali. Se é uma briga de, às vezes, eu não te aguento mais, você para, explica, sente. Então, quando você pergunta de briga e birra, eu preciso perguntar o que que é essa briga, quando ela acontece, se não acontece quando eles estão com sono, não acontece, por exemplo, quando está terminando, sei lá, a hora da atividade, que eles estão com fome e aí começam a brigar. Gente, isso é normal. Pega uma mulher com fome, né?
o marido chega em casa, ela está morrendo de fome, ela fica um pouco mais estressada, né? É a mesma coisa, a gente precisa olhar as crianças dessa forma, com essa percepção de entender, tá, mas o que que ele quer e o que que ele tá querendo dizer realmente com essa briga? Porque ele não tá dizendo pro irmão, cara, eu te odeio, eu quero que você morra. Não, ele está tentando alguma coisa. Às vezes é mostrar um estresse, uma necessidade que ele precisa, independente da idade. Ou mostrar a beleza para crianças de 2 e 10 anos. Sendo beleza uma delas, como a Cássia falou, né? Sendo uma mulher ordenada, uma mulher que está ali para dar carinho, para dar abraço, que você vai ser sempre linda. E a questão da natureza ajuda muito, a questão do, se você for católica, né? As próprias artes sacras ou outras artes de pintores que tragam nuances realmente que ajudem as crianças a ter uma visão contemplativa da questão, essas coisas. Como os pais devem educar uma criança que tem irmão especial? Deixa eu responder essa. Adorei. Sim. Eu tô respondendo todas, gente. Essa casa é muito generosa. Vai. Normalmente, gente, assim, ó, criança especial, ela precisa ser vista como criança. Esse é o primeiro ponto, tá? É criança, entende? Independente se é autista, se é síndrome de Down, se é com paralisia cerebral, ela é uma criança, então você tem que tratar ela como criança. Ela não tem que ser super protegida porque ela tem uma necessidade diferente. Todos nós temos necessidades a serem supridas, a diferença que é dela você vê. E aí ela tem que ser tratada exatamente como todos os outros filhos, da mesma forma, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com o mesmo colo. Talvez ela não peça, mas ela tem que saber que ele está disponível. E isso é importante. Certo. Vou responder uma aqui, Shelly. Você consegue ler a pergunta aí? Coloca Consigo. Aqui? Tá não, a grandona não, só os comentários. Seu comentário? Ok, tá. Então, a mãe tá falando assim, a mesma mãe, né, da menina de 4 anos, que ela revida tudo, e ela fala assim, digo que isso é vingança. Vingança é pecado e que Jesus fica triste. Eu tenho agido certo? Olha, querida, com 4 anos, se você falar pra sua filha, isso é pecado, vingança é pecado, ela não vai entender isso, tá? Então, seja simples e direto com ela. Não faz, é feio. Fez de novo, você vai lá e tira a mão dela. Não faz, é feio. E você não simplesmente faz o que... Eu não falo o que não deve fazer, você explica pra ela o que ela deve fazer. Como que ela deve conduzir? Tá? Você trabalhou isso nela até esses 4 anos? Você mostrou pra ela como que é fazer um carinho? Como que é sentar pra conversar? Você olhou no olho dela? Você tem que fazer isso. Ela precisa aprender isso. Se ela não tem um espelho, se ela não tem referencial, ela não vai saber fazer. Sabe? Se ela chuta, se ela briga, se ela tá fazendo assim, ela tá tendo algum exemplo errado dentro de casa, quem tá ensinando isso pra ela? Presta atenção, sabe? E faz o caminho reverso, tem que ter paciência mesmo, perseverança. E ela tem 4 anos, você consegue fazer isso, você é capaz. Não espera ela ter 18 anos, tá chutando a porta da casa, faz agora, tá bom? Se eu acordo meus filhos de manhã, não, eu deixo eles acordarem sozinhos. Como ajudar a irmã a entender sobre responsabilidade? Só vive na cama. Fala pra ela ter mais filho que ela vai levantar dessa cama, né? Vai ser obrigada, na marra. Adorei. Mais alguma pergunta? Crianças que são criadas com avós sem referência de pai e de mãe. Tá, o que você tá querendo... Gente, o que você quer dizer com isso, sabe? Tipo, sem referência de pai e mãe, tá? Mas essa avó pode ter sido uma presença tão importante que ela vai ser uma criança ordenada. Então, isso é muito, muito amplo, sabe? Sejam mais específicos. Tipo, a mesma coisa das mães solteiras. Elas, várias vieram me dizer como suprir. Eu fui falando, eu digo, né, você vai ter que ensinar a se ele apresentar um sofrimento, você media, senão você vai vendo qual que é o comportamento, porque as pessoas ficam ansiosas rapidinho e elas, às vezes, acham que a criança tem sentimentos de adulto, por exemplo, ciúme, manipulação, saudade, esse tipo de coisa. Claro, a criança sente a falta porque não está mais no concreto, por exemplo, da presença do pai, no sentido de quando há uma separação. Mas tem formas de mediar isso e tem formas também de... E aí parece que fica uma autocondenação das mães, né? Então as mães se sentem culpadas pela situação e ficam achando que a criança sofre pela situação e às vezes nem sofre. É verdade. Tem um filho para trás de desenvolvimento, síndrome de autismo, e tem 3 anos e não fala. Vixe, isso aí é só no inbox, meu amor. Me manda depois no inbox, a gente conversa que é muito denso, em 1 minuto eu não vou falar. Ok. Eu tenho 3 filhos, o que os seus filhos fazem enquanto faz almoço? Essa é a minha dificuldade. Sabe o que eles fazem? Eles estão ali brigando com o outro, correndo atrás do outro, mexendo nas panelas, pisando no cachorro. Que delícia. Eles fazem. Criança, e a minha filha gente. tem 4 anos. Ela gosta de ajudar. Então põe ela, se ela já pode ajudar, põe ela pra ajudar. Olha, filho, ajudar entre aspas, né? Dá uma faquinha assim de 100 ponta na mão dela, deixa ela picotar ali um alho, né? Faz isso, inclui ela na atividade, ela vai ficar feliz em ajudar.
Como desapegar da televisão? Enquanto estamos em casa, não deixamos, mas minha mãe sim. Queria ser Amanhã tem saudável, mas live no momento não sobre isso, podemos. Denis. Amanhã eu vou fazer Amanhã uma a live Richelle vai só sobre matar a o Baby tecnologia. Shark. Ai, Richelle, falta Amanhã 20 segundos, mataremos o não vai Baby dar pra Shark. responder. Ó, Tá, falta 20 vai, segundos, tchau 15 então. segundos. Meninas, quantas perguntas? Mandei Beijo. pra mim ou para a Richelle, nós vamos responder. Richelle, Pessoal, muito obrigada mesmo. Cássia, Felicíssima. tu mora no meu coração. Pessoal, amanhã a gente Igualmente. mata o Baby Shark e hoje tem sorteio, tá? Lá na minha página.